Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus está iniciando o seu programa Fonte de Fé aqui na Rede Brasil de Comunicação e queremos expressar a nossa alegria, a nossa satisfação de poder contar com a sua audiência, participando de forma interativa, não só neste programa, mas em toda a programação apresentada por este canal que tem sido de bênção para toda a igreja, todas as famílias, para todo o estado de Pernambuco e além das fronteiras, naturalmente, do nosso país, que é a Rede Brasil de Comunicação. E, como sempre temos dito, o programa Fonte de Fé também tem como principal propósito analisar a Bíblia, a Palavra de Deus e extrair lições práticas para a nossa vivência, para o nosso fortalecimento, para fundamentar ainda mais a nossa fé em Cristo Jesus. E, nesta oportunidade, queremos compartilhar de um texto da Palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 16, e partindo desta expressão bíblica, está tratando sobre o seguinte tema: 3 motivos por que devemos anunciar o Evangelho. Exatamente isto, 3 motivos por que devemos anunciar o Evangelho. E queremos lhe convidar para ler este texto da Palavra de Deus. Você está com um exemplar da Bíblia Sagrada em mãos, participe conosco de forma interativa, está acompanhando a leitura. Se você não estiver, não se preocupe que vai estar aparecendo aí o texto em tela para que você possa também compartilhar lendo a Palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, assim nos diz: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Expressão dita ou utilizada pelo apóstolo Paulo ao dirigir-se à igreja que estava na cidade de Corinto. Em razão de muitas dificuldades, batalhas externas e também internas que o apóstolo Paulo enfrentou para que aquela igreja fosse estabelecida, Paulo recebe o direcionamento de Deus, partindo de uma necessidade pontual dos irmãos que estavam congregando na cidade de Corinto. Ele dirige-se a estes através desta epístola, muito enriquecedora, com o propósito, entre outras coisas, de demonstrar que de fato Paulo havia sido chamado por Deus em Cristo Jesus para pregar o Evangelho, o que ele fez de forma muito clara, comprometida, como ele mesmo se expressa em toda a epístola, não só esta primeira, como também a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. E dentre estes versículos em que Paulo fala, demonstra o seu comprometimento em anunciar o Evangelho, em pregar a Palavra de Deus, o texto lido é uma destas principais expressões utilizadas por Paulo, em que ele mostra de que pregar o Evangelho é um dever de todo cristão. Paulo sempre se preocupou e sempre demonstrou esse comprometimento e deixar muito claro por onde passava aquilo que ardia em seu coração, que era sempre anunciar a Palavra de Deus. Entre estes tantos versículos que nós poderíamos aqui mencionar, quero convidar você para ler um em especial, ou alguns em especial, em Atos capítulo de número 20. E você pode acompanhar alguns versículos em que Paulo, de forma objetiva, sintetiza e demonstrando o comprometimento que ele tinha em anunciar o Evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, nós vamos ler do versículo 18 em diante. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Versículo 24, ele ainda diz: mas
em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Perceba que estes versículos mostram para nós, de forma sintética, resumida, o comprometimento que Paulo sempre demonstrou quanto ao chamado divino em anunciar o Evangelho. De modo que este assunto sempre permeou o coração de Paulo, o influenciou e todo o seu comportamento, sua vida, a sua forma de se conduzir foi baseado neste princípio, entendendo que havia sido chamado para anunciar o Evangelho. E um dos principais motivos que Paulo tinha para anunciar o Evangelho, que é o que queremos aqui mencionar, já que, como dissemos, a proposta deste programa, ou do programa de hoje, é estar analisando 3 motivos que temos à luz das Escrituras que justificam, que nos motivam a anunciar ou a pregar o Evangelho. Primeiro, partindo do próprio texto de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, é importante ressaltar de que pregar o Evangelho é uma ordem divina, é uma ordem expressa de Deus. E eu vou repetir isto para que fique bem vívido na nossa mente, porque quando a Bíblia fala sobre que Deus deseja, orienta, ordena que a sua igreja pregue o Evangelho, não está sugestionando. Não é Deus dizendo assim, se você achar por bem, pregue o Evangelho. Se você tiver um tempinho na sua agenda, dentro da sua aspiração pessoal, inclua entre as suas atividades diárias pregar o Evangelho. Não é isso que Deus está dizendo. Todas as vezes que nós encontramos a Bíblia registrando as palavras ditas pelo Senhor para que os seus servos transmitam, preguem o Evangelho, sempre é dentro desses moldes. É uma ordem, é uma determinação de Deus. Isso significa dizer de que se pregamos o Evangelho, se anunciamos o Evangelho, estamos em obediência àquilo que Deus estabeleceu em sua palavra. No entanto, se nós não estivermos assim fazendo, naturalmente estamos em desobediência. E é uma ótima oportunidade de refletirmos, para fazermos uma autoavaliação, uma análise, se estamos de fato neste quesito, obedecendo ou não à ordem expressa de Deus, que é ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É por essa razão que Paulo enfatiza, dizendo que lhe é imposta essa obrigação. E entenda que obrigação não é no sentido de que é obrigatório, ora, é uma atitude que parte do pensamento, do entendimento de que nós somos alguém, fomos alcançados pela graça de Deus e logo temos prazer de obedecer. Mas é importante entender de que existe esta realidade. É uma ordem e precisamos obedecer. Observe, portanto, que a Bíblia mostra de forma muito clara que nós devemos ter este compromisso. Em segundo lugar, para a gente seguir e alcançar o propósito desta reflexão, que é destacar 3 motivos porque devemos anunciar o Evangelho, já vimos de que o primeiro grande motivo é porque é uma ordem de Deus. E esta ordem é para todos os crentes, independente se foi chamado para exercer liderança, independente se é um obreiro, independente do tempo do Evangelho. Observe que todos, salvos em Cristo Jesus, foram chamados para dar testemunho, para testificar. E é importante destacar de que o segundo grande objetivo é exatamente este. É porque devemos pregar o Evangelho porque fomos alcançados por ele. É isso que o apóstolo Pedro, a propósito, destaca quando ele dirige-se aos cristãos primitivos, principalmente alguns desses que estavam sendo perseguidos ferrenhamente pelo fato único e exclusivo de seguir em obediência à vontade de Deus. Se você abrir a sua Bíblia, por exemplo, em 1 de Pedro, capítulo de número 2, primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 2, você perceberá de que Pedro mostra em toda esta epístola motivos pelos quais os crentes deveriam permanecer firmes diante das adversidades
vivenciada por eles. Mas, na medida em que o apóstolo Pedro também demonstra estes motivos, falando dos privilégios, e ele vai mostrar, por exemplo, que nós fomos alcançados pela graça de Deus, de que foi implantado a nova natureza, de que agora nós pertencemos à família de Deus, temos em Cristo um status, uma posição espiritual diferente da de outrora. E ele enfatiza isto nestes 2 versículos que quero ler com você neste momento. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Veja o que diz a palavra de Deus. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10, ele segue dizendo, vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Quantos de nós também não fomos alcançados por esta graça? Muitos de nós que estivemos aprisionados na condição de uma vida pecaminosa, vivendo de forma dissoluta, praticando aquilo que desagrada aos olhos de Deus e alguns até mesmo praticando coisas que até mesmo aos olhos da sociedade eram reprováveis, mas a graça de Deus lhe alcançou. O Espírito Santo lhe convenceu do pecado, da justiça e do juízo, lhe regenerou, lhe deu uma nova natureza, lhe fez sentir a presença, a graça de Deus, a alegria da salvação, provocada pela presença do Espírito Santo em nós, nos dando a viva esperança de que agora nós somos autênticos servos de Deus, pertencemos à família de Cristo e vamos morar no céu. É a promessa de Deus. Então veja que Pedro fala desses privilégios, mas me permita lembrar que junto a estes privilégios também temos responsabilidades. É por isso que estou ressaltando que o segundo grande motivo pelo qual nós devemos anunciar o Evangelho é exatamente resultado dessa experiência, porque fomos alcançados pela graça de Deus, devemos anunciar. E Pedro fala isto também, quando ele diz no versículo 9, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja que quando ele usa a expressão para que, ele está mostrando de finalidade, está apontando para um propósito. Veja que Cristo Jesus nos salvou, claro, é uma experiência singular, maravilhosa, mas a salvação não deve ser desfrutada de forma pessoal sem compartilhar. E o apóstolo Pedro ressalta isto dizendo para nós, que todos quantos fomos alcançados por esta graça temos o prazer, a alegria de transmitir por onde passamos, de que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. De modo que fomos salvos, fomos alcançados por esta graça para anunciar, para proclamar. Há pessoas na atualidade que às vezes, mesmo tendo a salvação, e eu não estou tirando aqui o mérito da certeza da salvação, não é essa a minha intenção, nem o meu intento, mas permita-me fazer uma observação. Há pessoas que mesmo desfrutando desta experiência tão maravilhosa, se omitem quanto a esta responsabilidade de anunciar, de pregar. Às vezes têm condições, ousadia, coragem de falar de assuntos mais variados no trabalho, no ambiente familiar, às vezes na fila de um banco, dentro de um coletivo, do transporte, que utiliza-se diariamente para transitar de um lado para outro da sua cidade, do seu bairro, e às vezes não tem coragem na faculdade, na escola, de testificar, de testemunhar. Isso é contradizer o propósito para o qual Cristo nos salvou. De modo que é importante lembrar, à luz das Escrituras, que fomos salvos para testemunhar, para testificar. E é importante frisar de que nós, quando fomos alcançados por esta graça, entendemos esta grande responsabilidade, ninguém tem desculpas para deixar de anunciar, porque aqui e acolá é comum, não sei se você já ouviu alguém dizer isto, ou me permita ser mais específico, talvez você mesmo, você mesma já deu essa desculpa dizendo, eu tenho dificuldade de compartilhar, porque eu não sei verbalizar muito bem, eu não sei falar em público, eu sou uma pessoa introspectiva, sou muito tímido,
e tenho dificuldades de falar, não tenho tanta experiência, não tenho tanto conhecimento teológico, eu nunca fiz um seminário, nunca me formei em teologia, eu não participei da STADEB, que é o seminário da nossa igreja aqui no estado de Pernambuco, e de repente utiliza-se dessas desculpas para dizer ou para suavizar a sua responsabilidade. Mas permita aqui compartilhar o que a Bíblia nos ensina a este respeito. Por mais simples que nós nos achemos, e é importante reconhecer de fato as nossas fragilidades, mas isso não impede, não é barreira, não é obstáculo para que nós deixemos de compartilhar em razão da experiência que tivemos. E dentre tantos exemplos que nós temos à luz da Bíblia, tem um que eu acho espetacular, que é o que está em João capítulo de número 4, quando o próprio texto do Evangelho de João nos mostra o encontro com Cristo com a mulher que é denominada de a mulher samaritana. Eu vou me resumir aqui a entrar em detalhes do texto em razão do tempo e naturalmente porque é uma passagem muito conhecida e muitos de nós conhecem com detalhes esta narrativa. Mas chamar a sua atenção porque quando Cristo se revela a esta mulher e ela entende quem de fato está diante dela, a atitude natural que esta mulher toma é exatamente de compartilhar. E é sobre isso que quero aqui mencionar algumas verdades rapidamente. Em João capítulo de número 4, veja o versículo 25 em diante, por favor. Apenas alguns versículos para fundamentar o que estou querendo aqui provar à luz das Escrituras. João capítulo 4, versículo 25 diz assim: a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos, maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse que perguntas, ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. Veja a atitude dela. E disse àqueles homens, vamos ver a mensagem, vamos ver como é que ela proclamava. Ela teve a experiência pessoal com Cristo, em que Jesus revelou-se não como um profeta simplesmente, como um judeu ortodoxo, mas sobretudo como um Messias, que conhece a necessidade mais pontual e interior do coração de qualquer pessoa. E ela chega a compartilhar a sua experiência, dizendo para aos que estão na cidade, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Observe para o conteúdo da mensagem programada ou proclamada, melhor dizendo, por esta mulher. Veja que é uma mensagem simples, é uma mensagem objetiva, é uma mensagem advinda de uma experiência pessoal. Ela apenas diz, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Observe que uma mensagem curta, específica, mas poderosa, recheada de uma experiência pessoal, em que aquela mulher, cuja vida for alcançada pela graça de Deus, ela não consegue estar apenas consigo, tendo esta experiência, mas compartilhar a todos que estão à sua volta. Mesmo tendo passado tão escuro, tão obscuro como ela teve, em que ela houve momentos de sua vida em que cometeu pecados que a própria sociedade também rejeitava, mas uma vez sendo alcançada pela graça de Deus, obtendo o perdão dos pecados, a experiência de encontrar o Messias de forma pessoal, ela diz, vem e vejam o homem que disse toda a minha vida. Porventura não é esse o Cristo? O que tem de tão especial nesta mensagem? Veja que uma mulher que não tinha tanto conhecimento teológico, que não tinha tanta experiência de pregar, de proclamar, diante da realidade cultural, social, religiosa, espiritual, mas ao ter a sua vida impactada, ela se deixou ser um instrumento de Deus para testificar, para testemunhar. Um exemplo de que, mesmo tendo as nossas limitações, que são muitas, é claro, mas podemos testificar do que Deus fez na nossa vida. Ainda que não sabendo como ocorre, em razão de limitações, nos expressar tão bem, usar palavras como outros usam e a gente fica maravilhado, não é? A quem Deus deu a capacidade de falar de forma tão polida, bonita, mas mesmo não tendo esta possibilidade, por mais simples que sejamos, mas se a nossa vida foi alcançada pelo Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
temos de Deus a condição espiritual de testemunhar. Por mais simples que sejamos, Deus conta conosco. Para concluirmos, observe que a Bíblia diz no verso de número 30, ainda do capítulo 4, e saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Veja que o testemunho daquela mulher, ainda que de forma objetiva, clara, simplória, mas impactou aquela cidade. Se fôssemos parafrasear, é como que disséssemos que aquela mulher só tinha uma mensagem. Se fosse chamar ela para pregar no culto de pregação, ela só tinha esta mensagem. Se fosse para chamar ela para pregar num circo de oração, ela apenas diria essa mensagem. Era alguém que estava testificando. Vem ver o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é ele o Cristo? Veja, despertando o entusiasmo, a curiosidade. E o texto bíblico diz de que a cidade foi até o Senhor Jesus. Se você voltar os seus olhos agora para o versículo de número 39, desde o mesmo capítulo, diz assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. E qual era o testemunho? Disse-me tudo quanto tenho feito. Veja que muitas pessoas foram alcançadas simplesmente porque alguém se colocou à disposição de testemunhar, de testificar, por mais simples que se ache. Mas a nossa intenção, repito, é mencionar 3 motivos. O primeiro, devemos anunciar, pregar o Evangelho porque é uma ordem expressa de Deus. Segundo, porque nós fomos alcançados por este Evangelho e fomos salvos com esse propósito. E terceiro e último, haverá a prestação de contas se estivermos fazendo ou não aquilo que Deus estabeleceu pela sua palavra. Se fizemos ou não aquilo que Cristo espera de nós. É o terceiro motivo. Haverá a prestação de contas se fizemos ou não aquilo que Cristo determinou para fazermos. Se você quer anotar, você pode estar aí anotando 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, onde o apóstolo Paulo diz que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para receber o galardão por aquilo que fizemos por meio do corpo, ou bem ou mal. E entenda mal aqui, não no sentido de mal moral, mas aquilo que poderíamos ter feito e não fizemos. E poderemos aqui aplicar sem nenhuma dificuldade. Quando nós nos omitimos em pregar o Evangelho, isso naturalmente é algo que não é do agrado dos olhos de Deus. E isso também será colocado na balança. Observe, portanto, que haverá prestação de contas. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, Paulo já havia mencionado de que nesse tribunal prestaremos contas. E ele mostra 3 tipos de pessoas, ou 3 grupos específicos que irão comparecer diante do tribunal de Cristo. Primeiro, ele mostra de que haverá o grupo das mãos vazias, ou seja, que não fez absolutamente nada do que Cristo esperava que ele fizesse. Recebeu o investimento, recebeu a salvação, mas apesar disso não desenvolveu, não produziu como gostaria. Foi salvo, será salvo, mas, como Paulo diz, como que pelo fogo, mas não desfrutou de um serviço produtivo. Segundo, o grupo das mãos cheias, porém cheias de obras com a intenção e motivação que não é a correta, o que Paulo chama de palha, feno e madeira. Obras simplesmente, talvez para aparecer, para demonstrar superioridade, para receber aplausos, likes, curtidas, compartilhamentos. Mas em terceiro lugar, é o grupo que apresentará as obras genuínas, apresentará a obra verdadeira, coerente, de acordo com a vontade de Deus. Finalizamos, portanto, fazendo uma pergunta proposital. Qual grupo nós pertencemos? Será que é aquele que vai se apresentar com as mãos vazias? Será pertencente àquele grupo que, ainda que tenha feito alguma coisa, mas com a intenção não de acordo com as Escrituras? Ou, de fato, seremos aqueles que poderemos apresentar as nossas obras, por mais limitações que tenhamos, e dizer ao Senhor: fizemos o que pudemos, Senhor, estão aqui diante de Ti. E Ele recompensar pela fidelidade, por termos, de fato, mostrado e demonstrado comprometimento em pregar o Evangelho. Entenda que essa atitude é algo que você deve fazer, porque haverá também prestação de contas. Que Deus nos ajude, que possamos guardar
a preciosa palavra de Deus em nosso coração. E se há a necessidade de rever, caso algum de nós estejamos negligentes em razão desta verdade, Deus é aquele que está disposto a nos dar a graça necessária, poder necessário para cumprirmos o propósito da evangelização. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus pela sua palavra e pedindo a sua bênção em continuidade. Querido Deus, Pai de toda a glória, queremos te louvar, ó Deus, pelo privilégio de meditarmos um pouco mais na tua palavra sobre este importante assunto, entendendo, Senhor, esses 3 principais motivos que nos leva a cumprir a tua palavra, anunciando o evangelho a toda a criatura. Continua abençoando a tua igreja em todo o território brasileiro, além das fronteiras do nosso país, homens e mulheres, famílias que têm se comprometido em pregar o evangelho, anunciando em tempo e fora de tempo, aproveitando todas as oportunidades. Continua ajudando. Aos que eventualmente, Senhor, sentem de que neste aspecto precisa melhorar, concede graça e força para que possam cumprir a tua vontade. Tudo isso nós estamos te pedindo, mas também te agradecendo no nome de Jesus. Amém. Muito bem, está concluindo o seu Fonte de Fé de hoje, mas lhe convidamos para seguir sendo abençoado pela programação da Rede Brasil e lembrar que contamos com a sua audiência no próximo Fonte de Fé, se Deus assim permitir. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito permaneça sobre cada um de nós, agora e para sempre. Amém.